Olá, querido acadêmico, seja bem-vindo à segunda aula da nossa disciplina de Português Instrumental. Disciplina esta que compõe o módulo 5 do nosso curso teológico básico e médio em teologia do STPAG. Introdução. Em comunicação, o transmissor é quem diz. O código é como se diz. A mensagem é o que se diz. E o receptor é a quem se diz. Percebemos com isto que para que ocorra de forma eficaz a comunicação, são necessários esses elementos da linguagem. Sendo assim, são várias as possibilidades de comunicação, mas para que esta comunicação ocorra, é necessário que os falantes, as pessoas envolvidas no processo da comunicação, conheçam o conjunto de sinais de uma linguagem. Esses conjuntos de sinais são chamados de código. Aqui no Brasil, o código é a língua portuguesa. Dentro desse aspecto, falando de sinais e de código, nós temos dois tipos de linguagem que são utilizados de forma ampla. O primeiro tipo de linguagem é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é quando a comunicação realiza-se por meio de gestos, de sinais visuais ou sonoros, de desenhos, de gráficos, dentre muitas outras formas. Por exemplo, no semáforo, nós temos aqui uma linguagem através de um código não verbal, de uma linguagem não verbal. A luz verde, se você a vir num sinal, você vai perceber ali que ela está lhe indicando que você pode seguir. Se está amarela, significa que você precisa ter mais atenção, reduzir a velocidade até parar. No vermelho, indica que você não pode prosseguir. Você deve aguardar até que o sinal esteja verde novamente. Quando um agente de trânsito sinaliza algo para um condutor ou para um pedestre, ele está ali através de gestos se comunicando com o outro. Ou seja, a linguagem não verbal não se utiliza de letras, de palavras escritas ou faladas. Já na linguagem verbal, ocorre quando a comunicação é realizada por meio de palavras escritas ou faladas. A linguagem verbal tem como código a língua. Ou seja, podemos perceber a linguagem verbal em revistas, em periódicos, em jornais, em livros acadêmicos, até mesmo na carta que alguém apaixonado escreve para sua amada, conversas de WhatsApp, postagens em redes sociais. Também sempre utilizamos ali a linguagem verbal. Um orador, ao ministrar um sermão, fazer um discurso, em sua retórica, em seu sermão, ele utiliza-se também da linguagem verbal. A fala. A fala é a variação de uso da língua que cada pessoa faz. Nós temos a linguagem no âmbito universal, geral, que não é intrínseca, ou seja, não pertence apenas ao ser humano, até mesmo em culturas de animais irracionais, que nós chamamos de racionais, né? Mas que, na verdade, podemos perceber certos níveis de linguagem. Por exemplo, entre os golfinhos, já foi comprovado que os golfinhos conseguem estabelecer certos níveis de linguagem entre o seu grupo. Crianças, por exemplo, duas crianças foram encontradas morando entre lobos. Esqueci agora o nome dessas duas crianças, mas pesquisa aí que você vai saber. E elas foram encontradas morando entre lobos. E os comportamentos e a linguagem que elas utilizavam eram ali específica para aquele determinado grupo de lobos. Ou seja, a linguagem é algo mais universal, geral. Temos a linguagem, temos a língua, que é um código específico de uma comunidade. Então, a língua
ela é algo mais social, é aquilo que nós utilizamos para conversarmos entre pessoas que convivem no mesmo espaço, na mesma região, no mesmo território. A fala, todavia, ela já é algo mais pessoal, é algo individual. Por exemplo, nós temos maneiras diferentes de falar, apesar de utilizarmos o mesmo código, a mesma língua. Esta variação ela é determinada pela diversificação de idade, sexo, espaço geográfico, nível de escolaridade, entre outros. Por exemplo, aqui nas imagens podemos perceber crianças reunidas. A linguagem delas já é diferente da linguagem dos jovens. Os jovens já têm uma fala totalmente diferente da fala de pessoas mais idosas, né? Dos anciãos ali. Então, ou seja, dependendo da idade, a forma como se fala também é alterada. É alterada pelo sexo, ou seja, o homem difere da forma de falar também da mulher. Espaço geográfico. Essa questão de espaço geográfico, nós vamos trabalhar na questão dos dialetos, quando abordarmos sobre dialetos. Então, dependendo do local aonde você mora, onde você cresceu, você tem uma forma diferente de falar. Por exemplo, o paraense, ele tem uma forma muito específica de falar, não é verdade? O paraense lá da região de Belém, da região norte e nordeste, eles contam assim, 2, 3, eles não falam farinha, eles falam farinha, galinha. Eles têm uma maneira específica de falar. Essa questão da variação aí da fala ocorre também pelo nível, por conta do nível de escolaridade. Se uma pessoa teve mais acesso à escolarização, ela terá uma fala mais diversificada, ela estará mais alinhada ao vernáculo, ou seja, à norma culta, que nós vamos abordar daqui a pouco. Tudo bem? Tratando-se sobre dialetos, como você conhece, qual o nome que você daria para esta raiz? Qual o nome que você está habituado a chamar, né, a denominar esta raiz? Ou seja, os dialetos, eles implicam nas variações linguísticas dentro de um mesmo território. Por exemplo, essa raiz, nas regiões sul e sudeste, ela é chamada de aipim. Já nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, ela recebe o nome de macaxeira ou de mandioca. Perceberam? Nas regiões sul e sudeste, há uma doença que ela é chamada de cachumba. Já nas regiões norte e nordeste, é chamada de papeira, da mesma forma que ela é denominada em Portugal. Ou seja, perceberam? As variações de dialetos, elas ocorrem dentro de um mesmo território, aonde se utiliza-se de um mesmo código, de uma mesma língua. A língua padrão, ela é denominada aí de variedade padrão ou norma culta. Ela é o conjunto de regras que determinam um padrão, uma norma. Por isso ela é chamada de gramática normativa. É a gramática dos livros acadêmicos, das monografias, dos dicionários, dos compêndios da língua portuguesa, das concordâncias bíblicas, que utilizamos bastante. Então, a gramática normativa é aquilo que determina a forma correta das palavras, das grafias, das organizações linguísticas, das construções de frases. Então, ou seja, a gramática normativa, ela vem justamente para dirimir problemas relacionados à fala e aos dialetos. É algo amplo, é algo comum a todo um território onde se utiliza um determinado código, uma determinada língua. Tudo bem? Abordaremos agora a fonologia. A fonologia está dentro da gramática normativa e deriva-se da fonologia a fonética. A fonologia é a parte da gramática
que estuda o sistema sonoro de uma língua. Então, a fonologia, ela estuda todo o arcabouço, a visão, tudo aquilo que está relacionado à língua, aos sons produzidos por uma determinada língua. Já a fonética, ela se ocupa dos sons da fala, de como as pessoas emitem os sons. Trata-se da pronúncia, da prosódia. O que é a prosódia? É a entonação correta das palavras. E de outros elementos relacionados também à fonologia e à fonética. O fonema é a menor unidade sonora da fala. Olhemos aqui para a palavra rua. Quantas letras tem a palavra rua? Vamos contar. R, U, A. Na palavra rua, nós temos 3 letras. Mas quantos sons nós podemos ouvir ao falarmos a palavra rua? R, U, A. Som de R, de U e de A. Então, nós temos 3 fonemas. Não confunda letra com fonema. O fonema são os sons que nós podemos ouvir ao pronunciarmos uma palavra ou ao ouvirmos alguém pronunciar uma palavra. Olhando para a palavra riqueza, nós podemos perceber que ela tem 7 letras. R, I, Q, U, E, Z, A. Só que quantos fonemas nós temos? Vamos ouvir. R, I, Q, E, Z, A. 6 fonemas. Apesar de ter 7 letras, temos 6 fonemas, por quê? O Q e o U, na palavra ali, de riqueza, eles têm um som de Q, tem um único som. Perceba que nós não falamos assim, riqueza. Não, nós falamos riqueza. Então, nós temos 6 fonemas. 6 sons são possíveis ali ouvirmos ao pronunciarmos a palavra riqueza. Os fonemas, eles podem ser classificados em vogais, semivogais e consoantes. Os fonemas são classificados em vogais, semivogais e consoantes. Vamos ver aqui a respeito das vogais. As vogais soam mais forte do que as semivogais que nós veremos daqui a pouco. As vogais, elas formam sílabas sozinhas. Então, ou seja, existe sílaba sem consoante? Com certeza. Mas não existe sílaba sem vogal. O A sempre é uma vogal. O A sempre é uma vogal. Guarde essa regra, porque ela ajuda muito no entendimento de algumas questões que iremos abordar daqui a pouquinho. Uma sílaba tem apenas uma vogal. Então, numa sílaba, sempre tem que ter uma vogal, e numa sílaba só é possível ter até uma vogal. Ah, mas se numa sílaba houver uma outra vogal, aí já essa outra não é vogal, ela é semivogal, que nós vamos ver agora. Por exemplo, as semivogais, elas soam mais fraco, têm a pronúncia mais rápida, não são base de sílabas e apoiam-se nas vogais. Tem som de I e de U, dependendo da região. Vamos analisar isso aqui para ficar mais claro? Olhemos para a palavra ilha. A letra I, ela é vogal aqui. Ilha. Se nós dividirmos aqui com o hífen, né? Imagine aí, I, tracinho, que é o hífen, lha, ilha. O I é vogal e o A também é vogal, porque o A sempre será uma vogal. Observando a palavra beira, percebemos que o I agora já não é vogal, ele é uma semivogal. Vamos dividir a palavra beira. Bei, hífen, ra. Beira. Perceba que o I ele está acompanhando a vogal E. O I está apoiado na vogal E, ou seja, beira. O I aqui
é uma semivogal, o E é uma vogal e o A sempre é uma vogal. Observe a palavra uva. Perceba que eu consigo ouvir muito bem o fonema U. Uva. A letra U aqui, ou o fonema U, é uma vogal. O A sempre é uma vogal. Uva. Já na palavra saudade, o U deixa de ser vogal para ser semivogal. Você sabe explicar o porquê? Vamos lá. Vamos dividir a palavra saudade. Sal, hífen, da, hífen, de. Saudade. Perceba que o U, ele está agora apoiado no A, na vogal A. Lembra que toda sílaba só pode ter apenas uma vogal? Então, se o A sempre é uma vogal, o U agora é semivogal, apoiado na vogal A. Saudade. O U aqui é o fonema, é uma semivogal. Tudo bem? Compreendeu aí a diferença de vogal para uma semivogal? Se não, volte um pouco o vídeo e assista novamente. A sílaba. As sílabas são conjuntos de um ou mais fonemas pronunciados em uma única emissão de voz. Vamos analisar alguns conceitos básicos. O núcleo da sílaba sempre é uma vogal. Se lembre que não existe sílaba sem vogal e toda sílaba ela precisa ter uma vogal ali presente e não há mais de uma vogal em uma sílaba. Se há uma presença de uma outra vogal ali, ela não é vogal, ela é semivogal apoiada numa vogal principal, central, que está ali no núcleo da sílaba. Tudo bem? Avaliaremos agora os encontros vocálicos. Nós temos 3 encontros vocálicos, ditongo, hiato e tritongo. O ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal, ou vice-versa, de uma semivogal mais uma vogal, na mesma sílaba. Esse é o conceito. Ditongo é o encontro de uma vogal mais semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba. Observemos aqui a palavra palmeira. Já está aí com a divisão silábica, né? Palmeira. Mei. Nós temos a vogal E mais a semivogal I. Palmeira. Perceba que a ênfase não é no I, mas no E. Palmeira. Observando aqui a palavra glória, fazendo a divisão silábica aí, gló e o hífen, ria, glória. Nós temos aqui que o I é uma semivogal, o A sempre é uma vogal. Então, em palmeira, nós estamos indo de uma vogal para uma semivogal. Isto aí é um ditongo decrescente, vogal para semivogal. Em glória, nós estamos indo da semivogal I para a vogal A. Então, é um ditongo crescente. Observe a fórmula aí do ditongo. Ditongo é uma vogal mais uma semivogal ou semivogal mais vogal. Se eu estou indo de uma vogal para uma semivogal, é um ditongo decrescente. Se estou indo de uma semivogal para uma vogal, é um ditongo crescente. Tudo bem? Vamos falar agora sobre o hiato. O hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Duas vogais é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Sabiá é o pássaro, né? Sabiá. Percebemos que essa palavra aí, ela está tendo um encontro entre a vogal I mais a vogal A. Como o I está aí na segunda sílaba, né? No bi, sabi,
ele está sozinho, então toda sílaba precisa de uma vogal, o I se torna ali uma vogal e o A sempre é vogal. Então, se eu tenho duas vogais, o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, eu tenho um hiato. Tritongo é o nosso terceiro encontro vocálico. É o encontro de uma semivogal, mais semivogal, na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Paraguai. Vamos fazer a divisão silábica. Paraguai. Eu tenho a semivogal U, o A sempre é vogal e o I uma semivogal. Na mesma sílaba, eu tenho um tritongo. Iguais, o I, primeiro I aqui, né? Do I, iguais. O I é uma vogal, guais. Aí eu tenho um tritongo ali, eu tenho uma semivogal U, a vogal A e a semivogal I. Então, olha a fórmula aí do tritongo, semivogal, mais semivogal, eu tenho um tritongo. Se atentem para essa questão aqui. Eu não posso, na divisão silábica, dividir um ditongo. Eu não posso, na divisão silábica, separar ou dividir um tritongo. Ditongo não se divide, tritongo também não. Tudo bem? Vamos avançar. O encontro consonantal é o encontro de consoantes sem vogal intermediária. Esses encontros consonantais, eles podem ou não fazer parte da mesma sílaba. Exemplos: encontros consonantais na mesma sílaba. Livro. Se nós fizermos aqui a divisão silábica, fica li, hífen, vro. O V e o R é um encontro consonantal. Grave. Vamos fazer a divisão silábica. Gra, hífen, V. Duas consoantes no início de uma palavra, atenção para essa regra também. Não se pode fazer essa divisão de consoantes no início de uma palavra. Perceba aí, ó. Brisa. Bri, hífen, za. Brisa. Encontro de consoantes aqui do B com o R. Blusa. Encontro de consoantes B e o L. Tudo bem? Em sílabas diferentes. Vejamos. Policarpo. Vamos fazer a divisão silábica? Po, hífen, li, hífen, car, hífen, po. Encontro consonantal em sílabas diferentes entre o R e o P. Desde. Des, hífen, D. Encontro consonantal entre o S e o D. Da mesma maneira ali, absorvente. Se eu tiver um encontro consonantal, né, entre duas consoantes, é claro, no interior de uma sílaba, eu preciso separar. Absorvente. Entre o B e o S, encontro de consoantes, no interior de uma palavra, eu preciso separá-las. Absorvente. Tudo bem? Existe aqui algo que muitos alunos confundem com encontro consonantal e não é, que é o dígrafo. O dígrafo é o nome dado a um fonema constituído por duas letras. Duas consoantes ali também em específico, né? Por exemplo, na palavra ficha. Ficha. Olha como isso é interessante. Eu tenho quantas letras? F, I, C, H, A. Eu tenho 5 letras. Só que quantos fonemas eu tenho? Vamos contar? Fonema, vocês lembram, é o som que as letras, ao pronunciar essas palavras, eu consigo ouvir. Então, ó, fi e chá. Fi e chá. 4 fonemas. Tudo bem? Na palavra excesso, eu tenho ali um dígrafo, X, C ali, né? X e o C um dígrafo. Excesso, 5 fonemas na palavra excesso. Aqui em excesso eu tenho 2 dígrafos, né? O XC e o SS, que também é dígrafo. Então, XC é dígrafo
2, E cesso 3, SS, que é dígrafo 4, e o O, que é um som também, 5 fonemas. Tudo bem? Na palavra chalé, o CH é dígrafo também. Então, ó, chalé, 4 fonemas. Eu sei que vocês estão sorrindo de mim agora, não tem problema, eu quero ver vocês fazendo esse trabalho aqui, esses exercícios para descobrir os fonemas, né? Então, assim são dígrafos: CH, LH, NH, RR, SS, GU, QU. Perceba que na palavra guerra, você não fala guerra, você fala guerra. Então, olha só, eu tenho dois dígrafos, GU e o RR. Guerra. Tenho 4 fonemas. Ó. GU é dígrafo, um fonema, U é 2 fonemas, RR é dígrafo, 3, o A, outro fonema. Então, eu tenho 4 fonemas na palavra guerra, só que eu tenho 3, 4, 5, 6 letras, mas eu tenho apenas 4 fonemas. SC, SC cedilha, XC e nascer. A palavra nascer eu tenho N1, A2, S3, C4, E5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E eu tenho quantos fonemas? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 letras, 5 fonemas. Nascer. 5 fonemas. E exceder também. É X. O XC ali no caso de exceder é dígrafo, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas na palavra exceder. An, na, em, in, on, as letras M e N são apenas sinais de nasalidade da vogal, né, no caso. É equivalente ao tio. Junta, olha aí, junta. O ali é dígrafo também. Então, na palavra junta, eu tenho 3, 4, 5 letras, mas eu tenho apenas 4 fonemas. Incapaz. Eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Então, o dígrafo, quando você perceber a presença do dígrafo, entenda que ele tem apenas um único som. Esse é o conceito de dígrafo. São 2 letras com um único som. Divisão silábica. Na língua escrita, a divisão silábica é registrada por meio do hífen, sinal gráfico em forma de traço horizontal. Tá aí, caneta, divisão silábica mais à frente, 3 sílabas. Saguão, eu tenho um tritongo aqui, né, na palavra saguão, semivogal U, vogal A e semivogal O. Saguão eu não posso dividir tritongo. Na palavra esperança, eu tenho 4 sílabas. Esperança. É uma palavra polissílaba, né? Na palavra aspecto, perceba ali que eu tenho um encontro de consoantes no interior de uma palavra, então eu preciso separar. Aspecto. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Palavras monossílabas, uma única sílaba. Mão, Deus, pneu. Perceberam ali que eu tenho um encontro de 2 consoantes na palavra pneu no início de uma palavra, eu não posso separar. Pneu. Dissílabas. Palavras constituídas de 2 sílabas. De 2. Se eu tenho uma palavra com 2 sílabas, por exemplo, como em saguão, eu tenho uma palavra dissílaba. Trissílabas. Palavras constituídas por 3 sílabas, como em caneta. Caneta. 3, como em estojo. Trissílabas. Palavras polissílabas. São palavras constituídas por mais de 3 sílabas, como na palavra esperança. Esperança. Eu tenho 4 sílabas. Muito bem. Prosseguindo aqui. Como na palavra meninazinha. 5. Paralelepípedo.
pedo, 7. Acima de 3 aí já é polissílaba. Tudo bem? Entenderam esse conceito? Espero que sim. A tonicidade. Ao pronunciarmos uma palavra qualquer, sempre enfatizamos, ou seja, acentuamos, se é a prosódia, uma de suas sílabas. Essa sílaba nós chamamos de sílaba forte. Então, as demais sílabas que não recebem essa tonicidade, essa intensidade, são chamadas de átonas. E eu tenho aqui pelo menos 3 classificações quanto à questão da tonicidade. Palavras oxítonas, o acento tônico recai na última sílaba. Guaraná, urubu, café, perceba que é na última sílaba. Palavras paroxítonas, o acento tônico recai na penúltima sílaba. Berinjela, eu não tenho acento ali na palavra berinjela, mas quando eu emprego tonicidade aí na penúltima sílaba, eu estou ali acentuando. Berinjela, táxi, na penúltima sílaba. Esperança, no ran, que é a penúltima sílaba. Palavras proparoxítonas são palavras com acento tônico na antepenúltima sílaba. Médico é na antepenúltima sílaba. Pantano, o acento tônico é no pan, ou seja, na antepenúltima sílaba. Pêssego, antepenúltima sílaba. Como é que eu sei qual é a sílaba tônica? É só você cantar. As palavras você consegue identificar a sílaba tônica. Por exemplo, em Guaraná. Vamos cantar a palavra Guaraná? Guaraná. Eu dei ênfase na última. A palavra berinjela. Berinjela. Eu dei ênfase na penúltima. Se eu cantar a palavra médico, eu vou dar ênfase na antepenúltima. Médico. Descobriram esse macete? Assim nós finalizamos a segunda aula de português instrumental. Veja essa aula novamente, compartilhe com alguém, que Deus te abençoe.